Você sempre deve ter aquela dúvida, né? Quando você vai fazer a venda de opções, você entra lá na plataforma que a sua corretora fornece, você tem que escolher ali o vencimento, né? E aí quando você entra na plataforma, você vê que tem vários vencimentos. Tem opções vencendo em aproximadamente uma semana, 2 semanas ou em alguns dias. E tem opções vencendo em alguns meses. E a gente fica ali sempre naquela dúvida, qual opção escolher, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou te dar uma dica, vou te auxiliar, tá? Essa decisão é baseada no Theta, o Theta é um componente que afeta a precificação das opções, e eu vou explicar o Theta aqui de uma forma bem simples para você, tá? Para escolher ali a opção que dá mais vantagem, que tem mais dinheiro. Então a gente vai entender o Theta para escolher bem essa opção, e aí depois, na segunda parte desse vídeo, que vai ser uma dica bônus, eu vou falar de um outro componente de precificação das opções, que é a volatilidade, tá? Então a dica que eu vou dar nesse vídeo é você aproveitar esse Theta e depois que você entrou na operação, como que você evitar que a volatilidade pegue de volta o seu lucro, né? Você está lucrando ali nas opções, a opção está perdendo valor, de repente a volatilidade aumenta e você perde esse lucro aí. Então esses são os dois componentes que eu vou explicar de forma bem simples aqui nesse vídeo, tá? Então espero que você goste do conteúdo. Olá, meu nome é Rubens, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Se você for novo, eu gostaria de convidar você a se inscrever, não paga nada. E se você não me conhece ainda, eu sou autor do livro Renda Passiva e Mensal com Ações, como gerar aí aquele dividendo sintético, aquela renda mensal com opções. É isso que eu explico lá no livro. Bom, e tem também o link aqui do nosso site com mais conteúdo sobre o mercado de opções. O link está na descrição aqui deste vídeo. Bom, então, conforme eu já falei, eu vou na tela do meu computador, vou fazer uma explicação mais visual para explicar para você entender melhor. Então, a primeira parte eu vou explicar para vocês como funciona o Theta. Bom, então a gente está aqui na plataforma Profit Pro e se você já opera opções, se você for novo não conhece ainda, a gente tem que acessar as cadeias de opções, né? Que é um mercado de opções, que é um mercado diferente do mercado de ações. Então a gente vai procurar, aqui eu estou no modo opções da plataforma Profit Pro, e quando a gente vai acessar as opções, eu escolhi aqui a Vale, né? Já estava aqui já, o ativo subjacente que é a Vale. Então aqui mostra todas as opções da Vale, tá? As opções expiram todo mês. E o preço dela é diferente. Então você pode ver que eu tenho opções expirando em 5 dias, 10, 15, 20. Então, se a gente olhar aqui uma opção strike, vamos supor uma call acima do valor da ação. A ação fechou aí a 65. Se eu pegar uma call aqui, vamos dizer 66, ela está valendo aqui por volta de... O mercado está fechado, então a gente não tem o preço exato, tá? Mas a gente tem aqui ofertas de 1 centavo, né? Se a gente entrar aqui nos 58 dias, strike 66, por volta, você pode ver que aqui tem ofertas de 1,99, então o preço é bem maior, porque o tempo ele é maior, né? Então eu coloquei aqui, tá? Isso aqui não corresponde ao valor exato, porque o mercado está fechado, mas só para você ter uma ideia do último preço que foi negociado. Então 58 dias tem muito mais valor, porque é o tempo, né? A opção ela expira, então a pessoa que está comprando tanto a call quanto a put, se a ação valorizar, ela vai ganhar. Então, quanto mais tempo ela tem, vamos supor que fosse uma aposta, né? Quanto mais tempo ela tem, maior é o valor dessa opção. Tá? Então, pra gente, né, a gente vai ficar, eu vou explicar agora lá com detalhes, mas a gente vai escolher um vencimento um pouco diferente, tá? A gente vai ficar aqui na Bolsa Brasileira por volta dos 30 dias, e eu vou explicar por quê. Tá? Na Bolsa Americana a gente fica aí por volta dos 45 dias, mas na Bolsa Brasileira a gente tem o problema da liquidez, né? Então tem muita liquidez nas opções que estão próximas dos 30 dias. Quando a gente chega próximo ali dos 45 dias, próximo dos 50, a liquidez diminui um pouco, dependendo da ação também, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês, que eu escrevi no livro, foi praticamente isso. Então o Theta, ele afeta as opções. Então, imagine que eu vendi lá, pode ser ali uma call, uma put da Vale, imagine que eu recebi R$2, tá? Então, imagine que eu vendi, sei lá, aquela call a 66, a ação está a 65. Então, imagine que a ação fique variando ali no 65 e não mude, tá? Só para exemplo teórico. Então, se eu recebi, nesse exemplo aqui eu coloquei R$300, tá? É só para você entender. Então, imagine que eu vendi, sei lá, então, um contrato, eu recebi R$300, o contrato lá da Vale, faltando 120 dias. Então, o tempo vai passando, mesmo se a ação não mudar, aquela opção, como ela está fora do dinheiro, ela vai desaparecer, porque a ação nunca chegou lá no strike 66. Tá, então o tempo passou aqui 90 dias, então 120, agora falta 90 dias. Então passou um mês. Essa opção perdeu 5.
Imagine que a ação não mudou, só para exemplo teórico, tá? A ação está ali por volta dos 65. Então essa opção perdeu R$5 de valor. Agora, passou mais 30 dias, essa opção de 295, que é o valor desse contrato agora, ele vai 285, então ele perdeu 10. Então passou novamente 30 dias, né? Então a ação não mudou nada, ficou ali no 65. Percebe que aqui ela perdeu 5 de 30 dias, de 100 dias para 120 dias para 90 dias, ela perdeu só R$5. E agora de 90 para 60, ela perdeu 10, 295 foi para 285. Então conforme o tempo vai passando, o θ ele acelera. Então quer dizer que essa opção vai perdendo mais valor. Tá? Então agora que, por exemplo, faltando de 60 dias para 45, passou somente 15 dias. Então a opção de 285, aquele contrato ele vale 250, perdeu 35. Agora que de 30 para 15, se esse contrato valer 200, agora vale 50. Então conforme menos tempo, ela perde mais valor. Tá? Isso tá lá na precificação das opções. Tá? É assim que é feito o cálculo do θ, do tempo, né? Então, conforme tem menos tempo, a opção vai perdendo valor, né? Conforme você viu lá na plataforma. Tá? Então, isso aqui foi eu que criei para tentar explicar, né? Se você olhar em qualquer livro mais técnico, ele vai mostrar esse gráfico. Então, esse gráfico, eu fiz isso aqui, eu fiz manualmente isso aqui no livro para tentar explicar esse gráfico aqui. Praticamente, que esse gráfico explica, se você iniciar uma opção que falta 120 dias, né? Aqui ele fala lease decline, ela perde bem pouco. Imagine que esse contrato, que eu vendi essa opção por 2 ou 300 um contrato, ela vai perdendo ali centavos ou nem centavos, tá? Quando falta ali 100 dias para o vencimento. Imagine que vai perdendo 1 centavo a cada dia. Quando falta 30 dias para o vencimento, aqui nesse gráfico ele mostra most rapid, o time decay, menos de 30 dias, ele é o mais rápido, tá? Ele expira muito rápido. Então, essa opção, mesmo que a ação não mudou, o valor, essa curva aqui, ela representa o valor da opção. Pode ver que ela inclina aqui bastante, passando dos 30 dias. Então o que acontece? Essa opção ela vai perder muito valor. Então, por que a gente quer vender essa opção ali por volta dos 30 dias, tá? Um pouquinho antes? Pode ser perto ali dos 30 dias, a gente vai estar mais ou menos aqui. Porque ela ainda tem muito valor. E aí, na hora que ela entrou naquela reta final que a gente chama ali dos 30 dias, ela vai perder bastante valor, mesmo se a ação não mudar. Ela vai perder valor bastante. Então a gente iniciou, é uma vantagem para nós, né? Entender isso, pega o prêmio ali, que está bem, no inglês chama de sweet spot, né? Que é um prêmio açucarado. A gente pega ele ainda onde ele tem bastante valor, que é mais ou menos nessa área aqui. A gente vende, que tem bastante valor aquele prêmio da opção, e aí a gente sabe que logo em uma semana mais ele vai começar a decair bastante. E se a ação mover ao nosso favor, né? No caso da venda de call, se a ação cair, ele perde mais ainda, tá? Então, é praticamente esse gráfico aqui que a gente quer entrar nesse ponto aqui, ó, que a opção ainda tem bastante valor e a gente sabe que logo ela vai perder valor, tá? Essa explicação é mesmo conforme eu já falei, se a ação, para esse exemplo teórico, se a ação ficar ali e não se mover, aquela opção, sei lá, de R$2, ela vai chegar a zero porque ela está fora do dinheiro. E aqui ela vai perder muito mais valor. Se ela estava perdendo por volta de 1 centavo, aqui ela vai estar perdendo 10, 15 centavos por dia, até chegar a zero ali. Então, essa aqui é a parte teórica do θ. Tá? Agora eu vou explicar para vocês que tem um componente, né? Eu vou explicar para vocês já da volatilidade, tá? Então a gente, mesmo se essa opção entrou aqui, ela começou a decair, a volatilidade pode entrar e aumentar o preço dessa opção. Essa dica agora da parte final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como tentar evitar isso. Bom, então se você já entendeu o θ, agora eu vou falar um pouquinho da volatilidade. O que acontece? A volatilidade é basicamente a demanda por opções, tá? Tem uma fórmula, tem várias, toda a explicação técnica, mas na prática é isso. De repente, se essa opção que você vendeu dessa empresa, de repente sai uma notícia positiva ou negativa. Se é uma notícia positiva, talvez as pessoas prevendo, tentando especular, compra call para apostar na alta. Ou se uma notícia meio negativa, eles começam a comprar puts para apostar na baixa, para fazer um seguro. Tá? Então aí aumenta a demanda e aumenta o preço dessa opção. Então esse é um componente também que aí a volatilidade é tão poderosa que aquela opção que de repente, conforme eu expliquei anteriormente, ela está perdendo valor todo dia, né? Então imagine que o valor inicial foi 2 e o tempo está passando. A gente iniciou essa operação faltando 40 dias e o tempo vai passando, a ação não varia muito. Então seja call ou put, né? Vou ficar com o exemplo aqui. Se você vendeu essa opção, então a opção continua lá fora do dinheiro, então ela vai perdendo valor, conforme eu já expliquei no vídeo. Só que o que acontece? De repente, vem uma notícia
aumenta a demanda por calls ou puts, e aí as pessoas começam a comprar, mesmo que faltem de repente 2 semanas aí, aquela opção perdeu todo o valor. Se ela inicialmente você iniciou faltando 40 dias, valia 2, essa opção pode chegar a valer 3, tá? Então isso é a volatilidade, nada mais é do que a demanda por opções. Essa mesma opção que estava perdendo valor, estava se aproximando lá do zero, ela pode dar um pico no preço, e o preço pode disparar aí em algumas horas, em alguns dias. Só vou voltar novamente nesse exemplo para não deixar dúvida, tá? Então, a gente falou do θ, né? E a gente aqui está agora falando da volatilidade. Então, são 2 componentes importantes que afetam bastante a opção. São 2 partes da precificação, né? Então, a gente está tendo a vantagem do θ, conforme eu expliquei na primeira parte do vídeo. Imagina se eu vendi esse contrato de opção, ele valia 300, tá? Então, ele vai perdendo, a opção está lá meio que fora do dinheiro, ou a ação está variando ali, então não está movendo muito. Então, essa opção vai perdendo valor, tá? E aí, o que acontece? Imagine que eu estou aqui faltando 15 dias, a opção ela perdeu o valor de 300 reais, está valendo 50 reais. E aí, o que acontece? Faltando 15 dias, se a volatilidade pode ser tão forte, às vezes tão alta, que esse contrato que está valendo 50, faltando apenas 15 dias agora, ele pode voltar a valer 300 ou até mais, tá? Ou pode valer aqui 200, tá? Ficar variando aqui, mas ele pode passar de 300, tá? Então, com menos tempo, esse contrato que vale 50, ele pode voltar a valer mais. Tá? Então, esse é o efeito da volatilidade, que afeta, que ela é o fator mais poderoso na precificação das opções. Então, como que você evita isso, né? Desde quando você inicia, o que eu faço, acontece comigo, eu vejo isso na prática sempre, tá? Eu inicio a operação de opções, se eu recebi 2 valor unitário pela venda da opção, eu imediatamente coloco uma ordem para reverter essa opção. Então, se eu vendi por 2, eu vou comprar de volta aí eu quero pagar 30%, mais ou menos esse é o número que eu uso. Falo no livro, eu explico também isso lá no livro, né, como reverter. Tá, mas imagine que você vendeu essa opção por 2 e você quer comprar ela de volta por 50 centavos. Então você vendeu por 2, se você comprar de volta por 50 centavos, você ganha 1,50. Tá? E aí eu já coloco essa ordem, a partir do momento que eu vendi a opção a 2, eu já coloco essa ordem de reversão para comprar de volta por 50 centavos. Ou 30% do valor, que eu não vou fazer a conta aqui agora. Então é isso, o que acontece quando ela vai perdendo esse valor, eu saio bem antes da operação. Eu não tento pegar todos esses 2, o valor integral, todo o valor total, que às vezes a gente quer esperar, às vezes falta uma semana ali, um dia, você fala, mais 50 centavos, né? Se você vendeu aí, sei lá, mil opções, é um dinheiro considerável. Mas aí você fica sujeito a esse risco da volatilidade. Então, para mitigar esse risco, para evitar isso, você inicia a operação, vendeu a 2, já coloca uma ordem de reversão para comprar de volta. Tá? A não ser se você realmente quer, se for venda coberta, você quer vender suas ações, ou se for venda de put, você não se importa em comprar as ações, aí é uma história diferente. Se você realmente não se importa o que aconteça no final. Mas eu gosto de ficar ali, a não ser se for uma ação que eu realmente quero comprar, no caso na venda de put, ou se eu quero realmente vender minhas ações, eu não me importo mais. Mas na 90% das minhas operações ou mais, eu coloco essa ordem de reversão. Tá? E eu saio bem antes da operação, e aí minhas ações já estão livres para fazer outra venda coberta, minha renda fixa já não está mais alocada para aquela opção, eu posso fazer outra venda de put. Tá? Então a dica é essa, para evitar que a volatilidade aumente e corroa os seus lucros. Tá? Lembrando novamente que a volatilidade aumenta o preço da opção. Então aquela opção que estava perdendo valor, o θ está corroendo ela, a volatilidade entra e ela aumenta. Né? Então se você comprou por 2 e agora a opção está valendo 3, você vendeu por 2, desculpa, e agora a volatilidade aumentou e a opção está valendo 3. Então se você comprar por 3, você vai perder 1, né? Você vendeu por 2, recebeu 2, paga 3 para sair. Né? Isso se você não quiser, isso se você reverter a operação, né? Então é isso. Então iniciou a operação, já coloca uma ordem de reversão, saia antes para evitar várias coisas que acontecem, principalmente perto do vencimento das opções, coisas ali que sai fora do plano, né? Então o plano é gerar essa renda constante. Então essa é a dica. Coloca essa ordem de reversão e saia antes. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? A gente também tem o nosso curso avançado de opções, que está muito interessante, está bem detalhado, né? O pessoal tem gostado lá, tenho recebido bastante elogios sobre o curso.
Se você quiser entrar na lista de espera aí, novas turmas vão ser abertas em breve, tá? Então você vai entender com mais detalhes todas as operações de opções e os conceitos técnicos também. Então obrigado e até o próximo vídeo.